Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Thunderbolt Class. Neste vídeo falaremos sobre a MEL, o que é e para que serve a lista de equipamentos mínimos. Então, pessoal, a MEL se chama Lista de Equipamentos Mínimos, ou Minimum Equipment List. O que é e para que serve? A lista de equipamentos mínimos, a MEL, ela é um guia com os itens certificados pelo fabricante da aeronave, ou seja, quem cria esse documento, que chama-se Master Minimum Equipment List, a Master MEL, é o fabricante da aeronave, é o detentor do Type Certificate daquela aeronave. Então, ele vai dizer quais são os itens que ele permite que sejam liberados com pane, por exemplo, para a decolagem da aeronave. E aí cabe a cada um dos operadores, né, seja o operador RBAC 135 ou operador RBAC 121, certificar uma MEL para a sua própria operação. Então, se você tem uma operação própria de offshore, no caso do táxi aéreo, ou se tem uma companhia aérea, você vai ter que aprovar uma MEL para o seu equipamento, para a sua empresa. Então, vai ter condições meteorológicas que você vai poder se adequar, conforme a Master MEL permite algum tipo de desvio, a configuração original do Type Certificate da aeronave, que é a condição aprovada, né, do projeto de tipo aqui no Brasil. E aí a autoridade aeronáutica ela vai avaliar se aquelas proposições que você quer elas estão de acordo com o que diz a Master MEL. E tem casos também que são subjúdice à regulamentação nacional. Então, você tem a Master MEL dizendo que são possíveis alguns desvios de acordo com o que eles chamam de Local Regulations. E aí você vai ver algumas publicações técnicas, tanto do DCEA como da ANAC, dizendo que, para exemplo, radar meteorológico, ele te permite ou não voar numa configuração de item MEL, um desvio da MEL, conforme essa IAC ou IS, ou então alguma portaria ou alguma diretriz do DCEA ou da ANAC. Então, permite você voar fora da configuração do certificado de tipo aprovado, porque se você não tiver uma MEL, você só pode decolar quando a aeronave estiver totalmente perfeita, não pode ter pane nenhuma, né? E como a gente sabe que não é assim, né? Assim, fica muito caro você operar uma aeronave sem pane nenhuma, então o fabricante entende isso, cria essa lista de equipamentos com desvio, né? Existem alguns equipamentos que podem estar em pane desde que você adote algumas medidas, aí você pode decolar. E aí você submete isso à autoridade aeronáutica e ela aprova ou não, ou solicita algumas modificações até que você se encaixe no que seria o padrão de mercado. E a MEL ela vai trazer alguns manuais complementares, como, por exemplo, Configuration Deviation List, a CDL. São outras configurações possíveis, né, que você pode ter um desvio e ainda assim ser aprovado para poder decolar. Vai depender de cada aeronave e cada padrão de CDL. E tem também a NEF, que é o Non-Essential Furniture, é uma parte da MEL que fala sobre os itens de estofamento, passageiro, poltrona, galley, apoio de braço, aquela mesinha, né? O que você pode ter isso não funcionando para que seja liberado, e cada operador tem que constituir a sua própria lista da NEF e submeter à aprovação da autoridade aeronáutica. Cada operador deve compilar a sua própria MEL a partir da Master MEL, como eu tinha falado antes. No caso, a MEL ela é obrigatória para aeronaves operadas pelo RBAC 135 e RBAC 121. Né? Então, isso aqui, quem estipula é a IAC 3507. Ela foi emitida na época do DAC, por isso ela é uma instrução de aviação civil. Quando a autoridade se transformou em Agência Nacional de Aviação Civil, elas foram elaboradas as instruções suplementares, as IS. Mas, no caso, essa IAC ela continua ainda válida, desde a época do DAC, então ela tem ali os princípios que devem ser observados quando você for submeter a sua MEL à avaliação da autoridade aeronáutica. Os operadores 91, né, aeronaves particulares,
elas vão cumprir o Aircraft Flight Manual, ou Pilot's Operation Handbook. E aqui eles vão dizer que tipo de configuração que é permitido dar algum desvio, e aí é um procedimento diferente da MEL, né? Ele segue aqui outras diretrizes. A MEL deverá atender os requisitos locais de operação e certificação, como, por exemplo, né, tinha uma época que o segundo ADF ele era necessário em algumas aeronaves. Então, você poderia ter, por exemplo, um segundo ADF inoperante, caso o primeiro ADF estivesse operacional e o radar meteorológico também, e mais outros equipamentos de VOR, de navegação, estivessem operacionais. Então, só para dar um exemplo, que para cada aeronave, o fabricante vai dizer o que pode e o que não pode estar inoperante, e aí você vai servir isso como base para elaborar a sua MEL e encaminhar para aprovação da autoridade. Prazos para operar e sanar as discrepâncias, na MEL vai aparecer alguns itens como O e alguns itens como M. Então, o que vai acontecer? Se aparecer um item que você lê ali na MEL que esteja inoperante, e ele está escrito como item O, quer dizer que alguém de operações, o piloto, o copiloto, devem tomar uma ação. Essa ação, geralmente, é uma ação com base no Flight Manual e um procedimento para que você consiga voar com aquela discrepância. E manutenção. Então, vai estar escrito na Master MEL que tipo de procedimento de manutenção que tem que ser adotado antes que a aeronave decole com aquele item inoperante. Então, se é uma linha que está obstruída, você consegue bujonar aquela linha ou fazer alguma alteração de manutenção para que libere o item. Uma nota. Cada modelo de aeronave possui as suas peculiaridades. Então, existe uma Master MEL para cada tipo de aeronave. E com isso você vai ter uma MEL apropriada para cada operação específica. A segunda nota, a MEL não pode ser menos restritiva do que a Master MEL. Então, suponha que você tem 3 bússolas. Um exemplo bem geral. Você precisa, no mínimo, 2 bússolas operando. Então, você pode ter uma bússola não operacional, desde que as outras 2 estejam funcionando. O que você não, isso vai ser a Master MEL. Então, você vai encaminhar a sua MEL para aprovação de acordo com esse requisito. Então, 3 instaladas e 2 requeridas para despacho. E você não pode ser menos restritivo do que a Master MEL. Se a Master MEL fala que são 2 no mínimo requerida para despacho, você não pode ter 3 instaladas e submeter a sua MEL para aprovação com apenas uma operacional e 2 inoperantes. Isso aí está menos restritivo do que a Master MEL, isso não vai ser aceito. Aqui um exemplo de uma Master MEL, né? Então aqui vai dizer a matrícula da aeronave, qual que é o modelo dela, no caso aqui é um Challenger, um Canadair, e no caso essa MEL aqui estaria na revisão 5, que seria a página da MEL, aqui a data de onde ela foi emitida, e aqui você vai ter, por exemplo, a ata 29, né, que é a hidráulica. Então, é um item aqui como o motor elétrico, né, uma bomba hidráulica, o sistema 1 e 2, ele é categoria C, ou seja, são 10 dias que você pode voar com esse item inoperante. Você tem 2 instalados na aeronave e um deles requerido para despacho, pelo menos um deles tem que estar operacional. E aí, nós temos aqui uma ação de manutenção que é necessária para que esse item seja liberado. Então, um pode estar inoperante desde que a bomba afetada é selecionada em off, desligada, e está desativada. E ambos as driven hydraulic pumps estejam operacionais. E aí você tem, então, a condição de manutenção para preparar que este componente esteja inoperante e ainda assim a aeronave possa fazer o voo com segurança. E aí, só complementando, né, para quem quiser fazer uma pesquisa um pouco maior, quais seriam as publicações que nós utilizamos para fazer esse vídeo. No caso, a IAC 3507, que é operacional para esses RBACs aqui, 121 e 135. No site da ANAC, você tem aqui a maneira de encontrar. E tem também o guia da ANAC, o guia da empresa aérea, regida pelo 135 ou 121, também disponível no site. Recomendo que você faça uma consulta se quiser ter maiores detalhes. E da mesma forma, se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim, que eu também te encaminho a resposta e soluciono da melhor maneira possível. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.